Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual crônica. É um gênero assim que eu acho espetacular, né? O Brasil é um grande celeiro, né, de cronistas, aqueles escritores de crônica. Temos diversos aí para citar: Carlos Drummond, Fernando Sabino, Rubem Braga, Stanislau Ponte Preta e tantos outros, né, que com um olhar atento ao cotidiano, construíram textos maravilhosos, né, que foram publicados em jornais, em revistas, em sites, né, e em coletâneas também de livros. Né. Eu tenho um exemplar à mão aqui, que é uma coletânea, né, com vários cronistas, com crônicas muito interessantes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a característica, né, desse gênero, nesta microaula, né, sobre crônica. Então vamos lá. Então, na maioria dos casos, ele é um texto curto e narrado em primeira pessoa, né? Ou seja, o próprio escritor dialoga com o leitor. Né? Então a linguagem da crônica é uma linguagem gostosa, é como se fosse um bate-papo, né? O escritor batendo um papo com o leitor. Né? Até o Fernando Sabino falava que era uma conversa, né, de botequim. Isso faz com que a crônica apresente uma visão totalmente pessoal, né, de um determinado assunto. Ou seja, nela está impregnada a visão do cronista. Geralmente as crônicas apresentam uma linguagem simples, bem espontânea, situada entre a linguagem oral e a linguagem literária. Né? Os grandes cronistas, eles vestem, né, os textos deles com muita literariedade, muita filosofia, muita poesia. Né? Então é muito prazeroso, né, ler um texto de um bom cronista. Então o leitor se identifica, né, com o cronista e acaba se tornando o porta-voz, né, dele. O cronista ouve conversas, ele recolhe frases, observa pessoas e registra situações do cotidiano. Né? São flagrantes de esquina. São as palavras de uma criança, são incidentes domésticos, são assuntos banais, né? Coisas que acontecem nas ruas, nas lojas, nos bares, né? Em qualquer lugar. Né? Então, a crônica, né, ela traz para a gente acontecimentos bem corriqueiros, né, ou muitas vezes inusitados. E também ela representa um pouco fatos que aparecem no noticiário, né, no jornal, no telejornal. Né? Então, o cronista mostra, né, para a gente aquilo que só ele vê nas entrelinhas daquele fato. Né? Normalmente parte de situações particulares que funciona como metáforas de situações universais. Então é um gênero leve, né, por isso o autor sempre está brincando, né, com os fatos. Então muitas crônicas têm esse viés humorístico e ele escolhe o tema e brinca, né, consigo mesmo, muitas vezes, ironizando-se como personagem. E a crônica, geralmente, né, ela não é um conto, ela tem elementos de um texto narrativo, mas ela apresenta geralmente um título sugestivo, né, aquele título que chama a atenção, né, do leitor, um cenário, pode ser qualquer tipo de cenário, um ambiente, né, escolhido, pode ser a rua, né, como eu falei, pode ser um bar, pode ser uma loja, pode ser uma esquina, pode ser... ou pode não ter também, né, o cenário. Personagens, geralmente são poucos personagens, como é uma narrativa, é um texto curto, né, então tem poucos personagens. Né. O enredo é a própria história, né, que o cronista escolhe, né, para nos contar. O tom, né, ele pode adotar um tom mais poético, mais filosófico, mais humorístico, mais reflexivo, né, que faz a gente realmente ficar pensando naquela crônica, naquela situação retratada. O tempo, né, geralmente é um tempo curto, ela se passa em horas, minutos, então porque como ela captura, né, aquele fato cotidiano, então o tempo dela é bem rápido. Né? E o desfecho pode ser um desfecho tradicional, né, o que nos traz um final bem concreto, pode ser um final em aberto, né, que nos deixa curiosos. Né? Então, esses são os elementos, né, de uma crônica. É um gênero bem tradicional aqui no Brasil e, como eu disse, né, conheçam os cronistas brasileiros. Indico principalmente, né, Fernando Sabino e Rubem Braga, que são os meus favoritos. Pessoal, então essa, né, foi a microaula sobre o gênero textual crônica. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.